O cavaleiro preso na armadura. Vamos agora ao comentário do capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo onde esse cavaleiro começa a percorrer o caminho da verdade, né? Ele ele traz à evidência a grande decepção que foi a carta do filho, né, no capítulo 2, né? A decepção de ter recebido uma carta em branco, que o fez chorar, fez o cavaleiro, que por ser homem forte, bravo, destemido, ele vence aquele mito, aquele formato estrutural de que o homem não podia chorar. Ele chora compulsivamente, né? Então, quando entra o capítulo 3, ele acorda após essa noite de tristeza, de amargura, de choro, de abandono, de perda de sentido, porque veja, ele luta até então pelos outros, é, para os outros, ele está para salvar os outros, para ajudar os outros. E quando ele sai para remover a armadura, ele sai para remover a armadura porque é um pedido da esposa. É a esposa e o filho que requerem essa mudança nele. Por isso ele sai para fazer essa mudança. Só que quando ele recebe aquela carta, ele perde o sentido. Ele perde o sentido de começar aquele propósito de remover a sua armadura. E eis que aqui ele começa esse capítulo com um diálogo, onde ele passa a perceber que ele pode remover a armadura para seu benefício próprio. Ele começa a perceber que ele tem que mudar o propósito, né? Então, a luta para retirar, porque quem impulsionou ou a situação que impulsionou não estava mais ali. Ele agora pode começar a olhar para si, a pensar em si. Então, o que que é a realidade em que ele está, ou que a gente está, ou que o cavaleiro está impedindo ele de ser ele mesmo para ele, né? Ele ainda não tem noção disso. Ele ainda está na busca para os outros. E aqui nesse capítulo ele passa a começar a pensar nele, né? Então, pensar em si. A escolha de remover tudo que ele criou sendo proteção, tudo que ele criou que era força, ele passa agora a perceber que ele vai precisar olhar, sentir a si mesmo, né? Ele tem que mudar toda a forma de viver e de pensar se ele quer seguir esse próximo caminho, porque da forma que ele pensava antes, não pode mais ser a mesma forma aqui. E é muito interessante quando no início do capítulo ele vai olhar para o silêncio em que ele estava sentindo perdido, naquele lugar, aquela situação. Ele percebe que esse caminho que eu estava, eu não sabia nem que tinha um caminho. Então, veja, às vezes, sentindo perdido, faz com que a pessoa não tenha consciência do caminho que ela está percorrendo enquanto está naquela sensação perdida. Porque, apesar dela achar que não percorre nenhum caminho, ela está percorrendo. Então, o cavaleiro está dizendo se sentir perdido, mas quantos caminhos a gente percorre sem saber que está percorrendo? O caminho da tristeza, o caminho da aflição, da angústia, o caminho do desespero, o caminho do se fechar, né? Do estar enclausurado, preso, né? De não fazer, de não acontecer. Então, para um novo caminho, o que ele usava, o que ele sabia, o que ele pensava, não funcionava aqui, né? Porque é um novo caminho. Novo é novo, nunca foi percorrido. Então, tudo que ele conhecia, de que funcionava na vida dele até aquele momento, não funciona mais, porque o novo é outra coisa. Não quer dizer que ele tenha que descartar todas as coisas. A questão é, não funciona mais aqui. Aquele sentido de ter que remover a armadura por causa da esposa e do filho não existe mais. Então agora ele tem que encontrar um outro sentido, o sentido de si mesmo. Qual é o benefício dele mesmo viver sem ter aquela armadura?
A questão é que, quando ele está na armadura, ele é um cavalheiro. Por ser um cavalheiro, ele tem um cavalo a carregar a sua armadura e ele mesmo. E ele, agora, o novo caminho, não permite sequer que ele carregue o seu cavalo. Ele tem que percorrer andando, caminhando. Ele tem que passar a perceber e a sentir o peso da própria armadura, o peso que ele carrega. Quando ele começa a perceber e sentir o próprio corpo, ele começa a perceber e sentir o peso que ele carrega. A dor passa a existir. Ele começa a saber também ali, pelo discernimento nesse capítulo, de que o ser humano ele tem que encarar ao longo do caminho da verdade três castelos, né? O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade e da ousadia, né? Percorrer o caminho da verdade mostra não só o peso que ele carrega, mas o passo de fazer escolhas. Ele não pode, por exemplo, desviar do caminho. Eu não quero entrar no caminho do silêncio, no castelo do silêncio, perdão. Eu não quero entrar no castelo do conhecimento, eu não quero nem saber. Quantas vezes a gente olha para a situação e diz: Nossa, eu não quero nem saber, isso não é bom, não gostei, né? Algo que eu não quero, algo que eu não gosto, eu não quero olhar, né? Me incomoda, eu não quero ver. Então, o fato de você se desviar do castelo faz com que você fique perdido, você se torne uma pessoa que desvia do seu caminho, não atingiu aquilo que era para aprender, aquilo que era para conhecer. Então, o caminho da verdade vai fazer com que ele passe não só a aprender a salvar a si mesmo, mas também aprender a se conhecer, a sentir e principalmente aprender a amar a si mesmo. E aos pouquinhos ele começa a percorrer e ver o castelo, e quando ele vê o castelo, ele tem uma decepção, né? Mais uma decepção. O castelo não é tão grandioso assim, é algo comum, como qualquer castelo, qualquer casa que ele vê aí no seu dia a dia. Então, quantas vezes os nossos olhos, eles estão imersos em uma realidade de querer ver aquilo que a gente deduz como tem que ser, e não a verdade que está na nossa frente, né? Então, por causa dessa expectativa toda que nós criamos, faz com que os desapontamentos, as decepções ocorram na nossa vida. Então, o que impede a gente de aprender a aceitar, a ver, em ver o que tem ali como verdade verdadeiro, né? Aceitar o que tem, o que está à sua frente, olhar com sinceridade e não ficar com a expectativa do que é que tinha que ser para criar dessa forma grandes decepções. Ele começa então a entrar nesse castelo, o castelo do silêncio, e nós vamos aí no próximo dia, né, na próxima leitura, ver esse capítulo 4 que é o castelo do silêncio. Até lá, vamos ver o que vai acontecer.